Olá, primeiro ano, tudo bem? Já tem um tempão que a gente não se vê. E aí, na semana anterior, eu coloquei um videozinho pra gente entender o que tem dentro do núcleo. E agora a gente vai dar continuidade para saber tudo que a célula faz no momento a qual ela vai se replicar, tá? E aí existem dois caminhos pra gente falar disso. Primeiramente, a gente está falando de divisão celular. Quando a gente fala em divisão celular, a primeira ideia que a gente tem que quebrar é a ideia de dividir, de ficar com menos. Porque, na verdade, divisão celular significa reprodução ou replicação celular, tá? Bom, se a célula está se replicando, se reproduzindo, tudo que ela tem no interior dela precisa sofrer um preparo para fazer parte daquilo que ela vai dar origem, tá? E aí existem duas formas dela fazer isso. Existe uma forma na qual ela dá origem a uma nova célula idêntica a ela, com todos os materiais, com toda a carga genética que ela tem, e existe uma outra forma na qual ela dá origem a uma célula estruturalmente igual a ela, porém com a metade do número de informações genéticas. E aí, esse processo a gente vai diferenciar com os nomes de mitose e meiose. Bom, antes da gente entender o que é a mitose e o que é a meiose, eu vou apresentar dois conceitos para vocês. Eu vou apresentar o conceito de célula diploide e célula haploide. Na célula diploide, eu tenho uma célula que eu digo que ela tem toda a carga genética, todo o material genético completo, tá? Para gerar uma nova célula igual a essa. A gente não pode esquecer que enquanto eu estou aqui falando com vocês, vocês estão me assistindo, vocês estão correndo, vocês estão estudando, o que está acontecendo? Várias das nossas células estão morrendo e ao mesmo tempo a gente está vivo, várias nossas células estão se reproduzindo para tomar esse lugar. E aí é o seguinte, se eu estou perdendo uma célula do fígado, eu preciso de uma nova célula do fígado, uma nova célula hepática, exatamente idêntica àquela que deu origem a ela, tá? E aí normalmente a célula vai fazer esse processo por mitose, é como se ela estivesse tirando o xerox dela. Agora, quando a gente fala em reprodução de um novo ser, eu preciso respeitar as características genéticas desse ser. E aí, se a gente fala em reprodução do tipo sexuada, relembrando, o que é uma reprodução do tipo sexuada? Na qual eu tenho dois gametas. O que são gametas? São células sexuais. Então, eu vou ter uma célula sexual masculina, no nosso caso, essa célula é o espermatozoide, e vou ter uma célula sexual feminina. No nosso caso, essa célula é o óvulo. Quando eu junto essas duas células, eu dou origem a uma nova com todo o material genético correspondente à espécie humana, tá? Então, se a gente olhava para o núcleo dessa célula e encontrava lá 46 cromossomos, se eu pensar no momento da reprodução sexuada, no momento da junção dessas duas células, eu não posso ter 46 e 46. Porque se eu juntar o núcleo dessas duas células, ou seja, se ocorrer a fecundação, eu vou ter um número anormal, não compatível com a espécie humana, dentro desse novo núcleo. Então, nas células sexuais, eu preciso ter exatamente metade do número de cromossomos. Por quê? Porque quando eu junto elas no momento da reprodução, eu volto a ter o número de informações genéticas daquela espécie. Então, para a gente entender, no espermatozoide eu preciso ter 23 cromossomos, que quando ocorre a fecundação lá no óvulo, que também tem 23 cromossomos, eles sejam capazes de gerar uma célula ovo-zigoto com 46 cromossomos. Então aqui fica respeitado o número de cromossomos da espécie. Para formar óvulo e espermatozoide, para formar gameta, para formar célula sexual, aí eu preciso que ocorra meiose. Agora, para copiar simplesmente células, ou se a gente pensar em animais que fazem reprodução do tipo assexuada, né, na qual um indivíduo gera outros, né, um ou mais idênticos a ele, aí basta ele fazer mitose.
Entenderam a diferença entre mitose e meiose? Na mitose, eu dou origem a novas células ou a um novo organismo com o mesmo número de cromossomos, que é o material genético de dentro do núcleo das células, daquele que deu origem. E na meiose, eu dou origem a novas células com metade do material do número de cromossomos. Até aí tudo bem? Bom, beleza. Para ela realizar tanto a mitose quanto a meiose, a célula passa um tempão vendo tudo que ela tem de material e se preparando para que ocorra de fato esses dois movimentos aqui. A esse momento no qual ela fica se preparando para a ocorrência desse momento, a gente chama de intérfase. A célula passa um tempão na intérfase. E aí é comum muita gente pensar que durante a intérfase a célula está em repouso. Não, ela não está em repouso. Ela está se preparando para esse momento de divisão celular. Se ela está se preparando para uma divisão celular, ela precisa dar voz, dar origem, reproduzir muitas estruturas que ela já tem. Então é um momento de grande atividade celular. A intérfase ela é dividida em 3 momentos. A gente chama de G1, S e G2. O G1, o G vem da palavra gap em inglês, que significa intervalo. É o primeiro intervalo no qual ela contabiliza tudo que ela tem de estrutura e quais são os movimentos seguintes que ela vai precisar realizar. O S vem de síntese em inglês, síntese em biologia, eu já tinha falado para vocês, significa produção. Então é na fase S que ela vai produzir um novo DNA, um novo material genético para ser dessa célula que ela vai dar origem. E o G2 é o intervalo 2, no qual cada estrutura que ela estava ali produzindo vai se direcionando para o local correto, tá? E a partir dessas três subfases que estão lá dentro da intérfase, começa uma dança, um balé de cromossomos, que são as fases da mitose e as fases da meiose. Então vejam bem, intérfase, que é esse repouso, entre aspas, celular, eu vou ter nas duas. Eu vou ter esse período pré-mitótico ou pré-meiótico, tá? Com bastante atividade e dividido em 3 momentos. Primeiro intervalo, G1, síntese, que é o S, e segundo intervalo, que é o G2. Ok? A gente vai parar por aqui para depois ver detalhadamente todas as fases, tudo que ocorre dentro de cada etapa da mitose e depois tudo que ocorre dentro de cada etapa da meiose. Tá bom? Então, aguardem mais um pouquinho para a gente poder conversar sobre esses movimentos.